Olá, bom dia você que me assiste, boa tarde ou boa noite, o horário que você estiver assistindo esta mensagem. Eu quero que Deus te abençoe muito. Vamos trazer um título desta mensagem que está fora do livro de Ruth. Vamos dar uma pausazinha só por hoje no livro de Ruth e vamos trazer um título a esta mensagem de hoje, que é: por que isto está preocupando você? Por que isto está preocupando você? É a palavra de Deus para a tua vida neste momento, foi para a minha vida, tem sido para a minha vida. E eu quero que Deus nos abençoe nessa caminhada. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro com esta pessoa, que agora, Deus, talvez esteja abraçada com muitas preocupações, com a mente carregada de preocupações. Pai Santo, talvez ela já tenha chorado, já tenha gritado, já tenha lamentado, já tenha contado a outros o que está se passando com ela. Mas eu quero, Deus, que o poder das mãos do Senhor toque agora nesta pessoa. Que a pessoa do Espírito Santo do Senhor entre no coração dela e na mente dela. E diga a ela: não se preocupe, espere o meu agir e eu estou trabalhando na tua vida e você verá a minha glória quando eu terminar o trabalho que já comecei na tua vida. Que assim seja, meu Deus. Que a palavra do Senhor toque no coração desta pessoa que está assistindo agora. E que a palavra do Senhor fale conosco e aquiete os nossos corações. Que nós possamos nos aquietarmos agora para sabermos e concluirmos que o Senhor é Deus, que o Senhor será exaltado entre as nações e o Senhor será também exaltado entre os povos, em línguas diversas, idiomas diversos, raças e culturas diversas. O Senhor será sempre exaltado, porque o Senhor é Deus. Obrigado, Pai. Fala conosco, esteja conosco. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Vamos ler e traçar um paralelo entre João capítulo 3, versículo 16. E eu já te digo porque que procurei João capítulo 3 para traçar um paralelo com João capítulo 14. Porque em João capítulo 14, no Evangelho de João capítulo 14, a última pessoa que cortou o meu cabelo, que você vê crescendo já, está muito confusa, um rapaz está muito confuso, porque um judeu falou algumas coisas para ele e o judeu o levou, sem uma leitura básica, sem uma leitura com boa pontuação, o levou a entender que Jesus não falou o que ele realmente falou no capítulo 14, no versículo de 1 ao 3. Então preste atenção nesse relato que temos hoje e o título é: por que isto está preocupando você? É o título da nossa mensagem. Leamos em João capítulo 3 e muita gente não entende também este versículo, João 3,16. Precisam entender detalhadamente o que está dizendo a palavra de Deus. E ontem eu conversando com o pastor e amigo Dirceu, ele então me deu espaço para falar desse versículo com ele. Tivemos uma longa e boa conversa com respostas de Deus para minha vida, principalmente usando a boca dele. Deus te abençoe e te guarde. Pastor Dirceu ontem disse para mim que desde os anos de 1990, aproximadamente 1995, que ele exercia uma admiração pela minha pessoa, pelo evangelista que sou. E realmente o meu papo é almas, né? O meu papo é mostrar que Jesus nos deixou para produzirmos almas, ganharmos almas para Ele, evangelizarmos. Esta coisa aí de ficar preocupado com outras matérias, não foi a matéria básica que Jesus deixou. Jesus disse: serieis meus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Isso é o carro-chefe da vida do cristão. Quem ganha almas é sábio, mas quem não ganha é tolo, está perdendo tempo. Então, eu agradeço muito a Deus pela vida do pastor Dirceu, que me motivou mais ainda. Desde 1995, ele disse que me admira como evangelista, e eu quero ser este evangelista que Jesus deixou para ganhar almas para Ele. Glória a Deus por isso. Leamos então, João 3, capítulo 16, o grande evangelista evangelizando, o grande Jesus dando-nos exemplo. Desculpa.
O versículo 16 diz assim: porque Jesus falando na calada da noite, ali no meio da noite, talvez, quase para a madrugada já, né, quase para o raiar do dia, Jesus falando para Nicodemos que foi procurá-lo durante a noite. É importante você procurar Jesus também durante a noite, porque ele tem revelações para você, como teve para Nicodemos. Preste atenção num detalhe. Jesus falando para Nicodemos: porque Deus amou tanto, ou de tal maneira, ao mundo, que ele deu o seu Filho, preste atenção nessa palavra, unigênito. Isso tem uma profundidade de ensino muito grande, mas nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Tem uma vírgula aí. Preste atenção nessa vírgula, porque aí se divide o versículo e divide a história. Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Parte 1 do versículo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira incompreensível, amou tanto como Deus. Ele amou o mundo. Mas a parte depois da vírgula não se dá ao mundo, se dá nas pessoas que neste mundo passariam a crer em Deus, crer no que ele fez, crer no enviado dele. E aí está escrito, né, depois da vírgula, para o que todo, ou aquele que tomar a decisão de crer nesta oferta de Deus para o mundo pelo seu amor, não pereça. Está explicado aí de que quem não crê irá perecer. Não importa a cultura dele, a raça, não importa o idioma que ele fala, não importa o grau, o status dele, a vida social que ele tenha, o alto nível de educação que ele tem, não importa. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Esses que não crerem em Jesus irão perecer. Mas esses que creem em Jesus, eles não irão perecer, pelo contrário, mas que tenha a vida eterna. O versículo está dividido em duas partes. Um é o amor universal de Deus. Amou a todos e ofertou a todos a morte, né, do seu Filho unigênito, para que todos entendessem o plano. Mas a vírgula separa o seguinte: alguns, ou uma parte, entenderá o plano de salvação de Deus. E esses que entenderem, crerem nesse plano, o plano de Deus é que eles não pereçam, mas tenham a vida eterna. Oh, que palavra bonita que Jesus deu a Nicodemos. Vamos então para João capítulo 14. É aí que estava a confusão que o judeu colocou na cabeça do brasileiro que cortou o meu cabelo e que está todo confundido, porque não leu o texto obedecendo simplesmente as regras de português. Por isso que ele não entendeu. E o judeu o complicou. Versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 14 de João diz assim: não se turbe, aqui está baseado o nosso título de mensagem, não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Olha como Jesus começou lá, em João 3,16, porque Deus, agora aqui está, credes em Deus, crede também em mim, unigênito enviado dele, credes no Pai que enviou, crede também em mim, o enviado unigênito dele. Na casa de meu Pai, Jesus está apontando para o céu, para a eternidade, da vida eterna, local da vida eterna. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa de meu Pai não está vazio no reino do meu Pai. Há muitas moradas. Jesus diz:
Se não fosse assim, eu vos teria dito. O que Jesus disse? Eu disse exatamente como é o meu Pai. Eu disse exatamente o amor grande do meu Pai. Eu disse exatamente sobre a grande oferta do meu Pai. E eu disse exatamente que foi expansivo ao mundo inteiro a sua oferta. Mas só aqueles que creem no Pai e creem também em mim terão posse dessas muitas moradas. E se fosse o contrário do que eu estou dizendo agora, eu vos teria dito. Tem um ponto aí, Jesus para aí exatamente. Eu vos teria dito. Aí Jesus continua, eu vou preparar-vos lugar. Eu vou arrumar essas grandes moradas na casa do meu Pai, que existem muitas. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu vou estar lá trabalhando em prol de vocês. Eu vou estar ocupando-me nas moradas do meu Pai, lugar, preparando lugar para vocês. Aí no versículo 3 diz, e quando eu for, porque Jesus estava falando isso em vida, e vos preparar lugar, quando eu for, eu ainda estou convosco, e vos preparar lugar, eu voltarei novamente, e vos, preste atenção nessa palavra, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali possais vós estar também. Olha que lindo, que paralelo que podemos colocar entre João 3,16 e João 14, 1 a 3. Você já notou que neste texto, principalmente, Nicodemos, conturbado, vai buscar Jesus. Nicodemos estava vendo tanta coisa, tantas falácias no ouvido dele, e ele era mestre e não aguentou. Falei, eu vou até o mestre, o rabi, aquele que pode me ensinar e me falar claramente. E foi ter com Jesus uma intimidade com Jesus. Ele e Jesus. Ah, então, parece que Nicodemos se aquieta, aprende ali o plano de Deus. E agora vemos lá discípulos preocupados, conturbados, corações tristes. E Jesus então traz uma palavra agora para eles, para os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Para você deixar de ter um coração turbado, triste, preocupado, é o título da nossa mensagem, porque isto está preocupando você. Para você deixar as preocupações, a primeira coisa é buscar ter intimidade com o Mestre, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo de Deus e falar com Ele. E a resposta veio para Nicodemos. E vem agora para os discípulos, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, a fé de vocês não será jogada fora. Deus contemplará a fé de vocês, crede nele. Mas crede também em mim. Você precisa acreditar no plano completo de Deus. Deus, aquele que vocês creem, não me enviou em vão. Eu tenho um propósito enquanto aqui, mas eu quero já notificar a vocês que de onde eu venho, há muitas moradas, mansões celestiais, todas feitas por Deus. Tem um hino que diz assim, céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. E Jesus disse isso na sua palavra, na casa de meu Pai, existem, estão prontas muitas moradas.
Se fosse o contrário, eu diria a vocês, mas esta é a realidade das mansões que existem na casa de meu pai, no reino de meu pai. Jesus, em certa feita, diz assim: é-vos chegado o reino dos céus. O que Jesus estava dizendo? Aqui está a porta do reino. Eu sou a porta. E então ele disse: eu teria dito o contrário se fosse o contrário. Mas lá existem muitas moradas. Agora, preste atenção. Eu vou preparar moradas para vocês. Mas Jesus muda agora para o futuro e diz: e quando eu for e vos preparar lugar, vocês não ficarão aqui sós, porque Jesus fez a promessa que deixaria o Espírito Santo dele, né, que seríamos guiados pelo Espírito Santo dele, mas ele diz: e quando eu for e preparar-vos lugar, a atitude dele segue: eu voltarei. Os lugares estarão preparados, já estarão tudo pronto para vocês. Então eu voltarei. Essa Bíblia, a Bíblia de King James, ela é a mais correta, completa, mais perto da tradução do original do grego. E ela diz: e vos receberei. Olha que lindo. Eu vou voltar, mas vocês irão para mim. Eu vou voltar e vocês irão se aproximar. Eu vou estar no lugar e vocês chegarão lá para me encontrar. Isso fala de arrebatamento. Eu vou estar aguardando de braços abertos, mas vocês correrão para mim. Vocês virão correndo para mim. Vocês serão sugados desta terra. Vocês estarão comigo e eu vos levarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Final. Princípio da eternidade. Num outro corpo. Fora deste corpo mortal. E por que eu cito nas mensagens? Porque isto está preocupando você? Porque nós estamos em clima de guerra. Há tanta pergunta. Um tempo atrás aí teve a pandemia. Tinha gente que achava que todo mundo ia morrer. Então veio essa guerra. E as pessoas estão preocupadas. Ah, mas agora sim, agora vai explodir o mundo, vai acabar com o mundo. Jesus disse: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim. Quem estuda escatologia sabe que essa terra vai se seguir por muitos anos mais. Estuda os livros do pastor Abraão de Almeida, as 70 semanas de Daniel, Apocalipse. Vai estudando escatologia com o pastor Abraão de Almeida. Compre os livros dele, pastor Abraão de Almeida. E você vai entender que essa terra ainda tem uma longa vida. Olha para o Apocalipse. Essa terra ainda tem uma longa vida. Não se preocupe. Não é a Rússia, não é Estados Unidos, não é Irã, não é Israel que vai explodir e acabar com essa terra. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Mas, olha o dedinho, ainda não é o fim. A Bíblia tem uma promessa que diz: e quando disserem a paz, não é guerra então, a paz e segurança, então lhe sobrevirá uma repentina destruição. A destruição vem no período que eles chamarem de paz e não de guerra. Então por que isso está preocupando você? Por que você está preocupado? Em 1948, 1949, o Brasil esteve do lado de Israel. Israel existe por causa do voto de Oswaldo Aranha. Glória a Deus por isso. E agora você se preocupa porque Lula é contra Israel. Lula é contra Israel desde a criação do Lula. Isso não é política. Isso são coisas que devem acontecer para que as profecias se cumpram. O mesmo Brasil que abençoou a formação de Israel, aprovou o Estado de Israel, agora o presidente quer que Israel seja exterminado. Em outras palavras, ele está do lado do Irã. Ele possivelmente vendeu urânio para o Irã.
Ele possivelmente tem mandado armas desde Ahmadinejad para o Irã. Então, debaixo das mesas, atrás dos bastidores, ele está agindo porque ele é satanista. O povo quer entender isso ou não. Ele chamou Satanás para dirigir o Brasil e os crentes deveriam estar de joelho, orando e repreendendo os demônios e repreendendo esse pacto que o atual presidente fez com o diabo para dirigir o Brasil. E ele está dando passos largos para isso. Mas isso faz parte da geopolítica. Isso faz parte daqueles que se levantarão contra Israel. E você que diz que o Brasil é do Senhor Jesus, dobre os seus joelhos e ore. Porque ele está sendo governado por um satanista e pelo diabo. Isto ninguém pode tirar. Lula é satanista. E ele não tem plano de ajudar o Brasil. Ele tem plano de destruir o Brasil por vingança. No coração dele só tem vingança. Então, isso não é questão de PT ou de Bolsonaro, não é nada político. É o lado espiritual que o Brasil está atravessando. Quando o Fernando Collor de Mello foi para Brasília, ele levou a feitiçaria para ser expandida em Brasília. Porque governando a cabeça, a capital, o país estaria debaixo da maldição. Mas só que no Brasil tem crentes, tem homens e mulheres fiéis a Deus e que não deve se envolver politicamente, deve orar sim, para que Deus trate com Lula, trate com esses emissários de Satanás que existe aí, trata com esse STF que busca mais fazer injustiça do que justiça, que trate com todos eles. Porque o senhor Alexandre de Moraes deveria saber que o juiz deve julgar com reto juízo, segundo a palavra de Deus. Mas ele quer saber de palavra de Deus? Um dia desse, na sua arrogância, Alexandre de Moraes disse a esse general que está preso aí, Braga Neto, dizendo: foi eu que ordenei a tua prisão. Quanta arrogância atrás de um homem só. Mas ele está com o poder nas mãos, porque Deus permitiu por um tempo. Por um tempo. Lula está onde está porque Deus permitiu por um tempo. Nada foge do controle de Deus. Você mulher, você homem que está preocupado com qualquer coisa. Se o governo vai tomar o que é teu, se vai ter uma bomba caindo no Brasil, se o Brasil vai ser sancionado pelos Estados Unidos. Por que estão preocupados com isso? Se você entregar o teu coração, e já entregou o teu coração talvez, a Deus, preocupe-se com as coisas dos céus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Deixa os satanistas, deixa os idólatras, deixa os perversos lidarem com outros que batalharão politicamente contra eles. Mas você busque a Deus. Tem hora que irrita esta política suja. Mas eu vou deixar isso me separar de Deus? Não posso. Você, mulher que está preocupada se o seu marido está sendo um bom marido ou não está, para que preocupar? Todas as coisas estão patentes debaixo dos olhos daquele que vê. Deus vê todas as coisas. Por que isto está preocupando você? A igreja do Senhor Jesus está esperando o noivo voltar para se encontrar com ele, para ir se encontrar com ele, como nós lemos. Então não se preocupe com nada. Tenha a paz de Deus que excede todo entendimento. E esta paz de Deus que excede todo entendimento guardará a tua alma até a vinda do Senhor Jesus. O mundo jaz no maligno, mas nós sabemos que Deus entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas passa desta vida para uma vida eterna. Você e eu somos guardados por Deus. Política não pode abalar nem a mim, nem a você, e nem tirar a nossa confiança em Deus e quebrar o nosso relacionamento com Deus. Esta é minha palavra. Pode Irã, Israel, tudo explodirem. Eu estou do lado de Israel, estou orando por Israel. Estou orando para que Deus proteja os inocentes, porque se você não sabe, o próprio povo do Irã não quer este governo lá. Este governo que promove guerras, que quer destruir seres humanos. Eles não querem ele. Mas Deus está no controle de
tudo e de todas as coisas. Arranque toda a preocupação e tenha paz em Deus, ainda na minha meditação, buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e a sua família e tenha paz com Deus, no nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.